No vídeo de ontem eu alertei aqui no canal sobre a tentativa de condicionamento por parte do Grêmio em relação à arbitragem do Grenal. Eu falei sobre a declaração do Brum, que tinha soado muito estranha, dizendo publicamente para a CBF escolher muito bem o árbitro do Grenal, porque era um jogo muito importante para o Grêmio. Pois bem, a CBF revelou quem vai ser o árbitro do Clássico Grenal do próximo sábado. Bruno Arleu. Sim, torcedor colorado, com certeza tu te lembra desse nome, porque tem um histórico recente completamente desfavorável em relação ao Internacional. Caso tu não te lembre, o Bruno Arleu foi responsável por aquela arbitragem catastrófica da partida entre Cruzeiro e Internacional em Minas Gerais há não muito tempo. Aquele empate do Internacional com expulsão do Rogel. E se tu acompanha o canal, tu deve te lembrar que minutos após aquela partida eu fiz um vídeo de pós-jogo por aqui e ressaltei de como a arbitragem havia sido ruim e prejudicado o espetáculo, principalmente por não ter critérios bem definidos e sim ter prejudicado o Internacional. O Inter naquela partida cometeu 13 faltas e recebeu 8 cartões. Foram diversas faltas contra o Internacional. E para não dizer que é mimimi, porque agora ele foi escolhido para o Clássico, é só tu olhar aquele vídeo logo após a partida. Eu já falava por ali. Sem falar que um árbitro que além de ter prejudicado o Internacional naquela partida, é o responsável pelas denúncias contra Barcelos, Bissol e Rogel no STJD. Denúncias por causa de reclamações naquele jogo, em relação ao Barcelos e o Bissol, porque ambos foram aos microfones e reclamaram daquele árbitro e também acabaram saindo do controle, sim, xingando, protestando contra o árbitro devido à arbitragem, à atuação catastrófica dele naquela partida. E mais, este mesmo Bruno Arleu já tinha um histórico ruim contra o Internacional, prejudicou o Inter contra o Vitória nesse campeonato brasileiro e também prejudicou o Internacional, por exemplo, contra o América Mineiro na Copa do Brasil do ano passado. E agora, 2 dias após o Antônio Brum, dirigente gremista, ir para os microfones e dizer para a CBF escolher muito bem o árbitro, Bruno Arleu é escalado para o Clássico Grenal. Olha, torcedor, cada vez está mais difícil acreditar no futebol, porque parece, e eu não tô afirmando, tô dizendo sentimento, que é tudo com cartas marcadas. Porque não é possível que na mesma semana em que o STJD iria julgar Rogel, Bissol e Barcelos por causa desse jogo contra o Cruzeiro, a CBF ache de bom tom escalar justamente esse árbitro para um clássico do tamanho do Grenal. É muito ruim e isso não passa uma boa impressão pro torcedor. É absurdo, o que leva a crer que o condicionamento feito do lado de lá deu certo. Porque é uma falta, no mínimo, uma falta de tato por parte da CBF. E diante disso, agora há pouco eu conversei com alguns importantes dirigentes do Internacional que também estão atônitos com a escolha. Dizem que o Inter não vai aceitar. E o Inter está preparando uma representação na CBF para que a CBF considere trocar esta arbitragem. O Inter vai demonstrar formalmente para a Confederação Brasileira de Futebol a sua insatisfação com a escolha de Bruno Arleu. E tem mais um fato muito interessante em relação a esse árbitro. Porque após a partida contra o Cruzeiro, e repito, aquela atuação catastrófica, o Inter preparou um dossiê contra ele. Então imagina só, o Inter prepara um dossiê contra um árbitro por se sentir muito prejudicado por ele em uma partida que ocorreu há não muito tempo e agora a CBF decide escalar ele justamente para um clássico no Beira-Rio, um clássico do tamanho que é o Grenal. É absurdo, torcedor. É uma escolha, no mínimo, infeliz, para não dizer mais, daqui a pouquinho não falar algumas coisas que possam render processo, tiro sei pela culatra. Então eu vou dizer que é no mínimo inacreditável, no mínimo uma falta de tato por parte da CBF. E não sou somente eu que tô achando isso, mas também o Internacional, dirigentes do Internacional, e o clube vai entrar com uma representação formal para tentar que a CBF mude de ideia, mude esta arbitragem, porque mesmo antes de começar o Clássico Grenal, o Inter já está se sentindo prejudicado com essa escolha. Vou repetir, não tem cabimento a CBF escalar para um clássico deste tamanho um árbitro que há não muito tempo o Inter se obrigou a fazer uma reclamação formal contra ele por uma arbitragem catastrófica. Um árbitro que, graças a ele, 2 dirigentes do Internacional e um jogador estão sendo denunciados no STJD. E agora ele vai apitar o Clássico Grenal?
é inacreditável. Coisas que acontecem nessa bagunça, nessa bizarrice, nesse circo armado que é o futebol brasileiro. Vamos ver se a reclamação do Inter, a revolta do Inter junto à CBF vai surtir algum efeito. Mas neste momento, até esta sexta-feira, Bruno Arleu é o árbitro do Clássico Grenal. E agora, antes da gente encerrar esse nosso papo hoje, um pouco mais revoltado nesse momento, que é complicado como torcedor, entender essas movimentações, essa bagunça da CBF, mas eu quero saber a tua opinião, o que tu achou dessa escolha? Tu acha que o Inter faz certo em ir pra cima da CBF, reclamar, mostrar formalmente a insatisfação, ou tem que superar tudo e todos? Eu particularmente acho que o Inter tá corretíssimo. Se vai mudar alguma coisa? Sinceramente não sei, mas acho que o Inter tem que fazer a sua parte, acionar o departamento jurídico e ir contra este absurdo, esse circo que a CBF tá armando para esse Clássico Grenal. Mas eu quero saber a tua opinião. Tu pode concordar ou pode discordar de mim. O espaço está aberto para comentários. E se tu é colorado, gosta de estar sempre muito bem informado em relação ao internacional, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. E claro, não esquece de deixar teu like nesse vídeo que ajuda demais. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!